Aê, aqui é o Dead Gamer, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de análise. Como vocês puderam ver, nas últimas 2 semanas trouxe 2 vídeos do jogo The Last Guardian, onde mostrei como fazer 2 troféus que são um pouquinho chatos de serem feitos. Eu não pretendo trazer um guia completo desse jogo, mas eu joguei e platinei, tive que zerar 3 vezes para isso. Vi que tem até como platinar em 2 zeramentos, mas isso vai depender muito da boa vontade da Fera Trico na speedrun. Esse jogo faz parte do mesmo mundo dos jogos Ico e Shadow of the Colossus. Eu joguei ambos. O Ico só joguei quando comprei o bundle do remaster dos 2 jogos para PlayStation 3. Já o Shadow of the Colossus joguei no PlayStation 2, no 3 quando comprei o bundle mencionado, e joguei também o remake dele no PlayStation 4. Se você me perguntar qual deles é o melhor, em primeiro lugar é óbvio que é Shadow of the Colossus. Em segundo seria o The Last Guardian e por último o Ico. Claro que isso é só minha opinião. Se você discorda, tudo bem. É apenas questão de gosto. Se você nunca jogou nenhum deles, recomendo jogar, pois são jogos bons. Já que mencionei que os 3 são bons, logo tem como perceber que considero o The Last Guardian um jogo bom. Porém, tem algumas coisas irritantes nele. Diferente da análise do The Quarry, que eu comecei falando dos pontos negativos primeiro, nesta análise vou começar falando dos positivos, beleza? Se você não assistiu a análise do The Quarry, confira aí no card caso deseje. Mas voltando, como The Last Guardian é do mesmo mundo de Ico e Shadow of the Colossus, você já sabe que tem cenários bonitos, amplos e muitos lugares altos para se aventurar. Nesta análise acredito que eu vou conseguir ficar sem dar spoilers, pois tem como falar do jogo sem ficar contando a história do mesmo. No início do game, o seu personagem, um garoto, acorda perto de uma fera muito grande, que é uma espécie chamada de Trico. Como o jogo não mostra o nome do garoto e o garoto não dá um nome para a fera, então vou me referir a eles como garoto e Trico. Como nenhum garoto e muito menos a gente sabe o porquê ele está ali, nossa missão é tentar cuidar da fera que está ferida. A partir desses cuidados, a Trico se junta ao garoto, assim como se você encontrar um cachorro, um gato, algum bicho de estimação que esteja precisando de ajuda e ajudá-lo. O animal vai ficar te seguindo para ser cuidado por você. Com eles juntos, precisamos tentar sair do local onde eles estão. É um lugar enorme, com várias ruínas, tornando nossa fuga muito perigosa. Durante a fuga, vamos ter 2 tipos de inimigos. Os mais comuns são as armaduras vivas que ficam tentando capturar o garoto. Se você jogou Ico, vai se lembrar que os inimigos de lá eram sombras. Pelo que tudo indica que essas armaduras são nada mais nada menos que essas sombras dentro delas. Outro tipo de inimigo que aparece são outras Tricos. A partir do meio do game, principalmente no final, você consegue entender a história e descobre como os 2 foram parar no local do início. Como não pretendo dar spoilers, vou deixar para você descobrir jogando. Então, recapitulando, o jogo tem um cenário muito bonito e uma boa história. Gostei também da trilha sonora, combina muito bem com cada momento do game. Uma coisa que achei legal também é que foi muito bem trabalhado para o jogador criar uma certa empatia pela Trico, fazendo com que você sinta um pouco por ela. Um sentimento que você sente ou sentiria tendo um animal de estimação. Onde você fica feliz, se irrita, fica com pena, enfim, sentimentos que temos com animais de estimação. Agora vamos falar das fases que esse jogo tem. O que mais me incomodou foi a câmera. Ela atrapalha em diversos momentos, pois buga muito. Tem horas que você precisa mirar em um certo local, seja para auxiliar a Trico ou mirar o escudo em algum inimigo, e a câmera não deixa. A jogabilidade também não é muito boa. Você demora um pouco para se acostumar e mesmo quando você está acostumado, acaba fazendo alguma besteira por ela ser ruim.
E morreu. Se você jogou Shadow of the Colossus, vai se lembrar que por mais que seu personagem fosse um guerreiro, ele é um pouco atrapalhado. Então, como nesse jogo seu personagem é um garoto, considere o personagem lá do Shadow 2 vezes mais atrapalhado. Aí você vai ter uma noção de como é jogar com o garoto. Outra coisa que irrita um pouco é a Trico, já que na maioria das vezes você vai precisar da ajuda dela. E por ser uma inteligência artificial, nem sempre você vai conseguir fazer com que ela faça o que deve ser feito. Lembra que no início comentei que para platinar com 2 ramenos vai depender da boa vontade da Trico? Pois bem, é por isso. Muitas vezes ela não vai fazer o que você quer, fazendo assim com que você se atrase na speedrun. 2000 anos depois. Glória a Deus. Porém, comparada a Ashley do Resident Evil 4 original, a Trico é uma excelente companheira. Leon! 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 Help! Help me, Leon! Leon! Help! Um ponto negativo para quem gosta de platinar é que a maioria dos troféus são chatos de se fazer. Já mostrei 2 deles aqui no canal. Vou deixar os links na descrição. Só que o mais chato de todos é o troféu de você ter que ouvir todas as dicas. Para você conseguir isso, vão ter vários momentos que você terá que ficar parado esperando aparecer a dica. Tem umas que demoram mais de 10 minutos para aparecer. Se você não quiser zerar inúmeras vezes, a maioria dos troféus você vai ter que ficar repetindo o mesmo processo até conseguir o troféu. Um exemplo é você jogar os barris que servem de alimento para a Trico fazendo com que ela pegue-os no ar. Não são todos os locais do jogo que você vai conseguir fazer isso. Então quando tiver um local que dê para fazer, você vai jogar o barril para ela pegar e voltar ao checkpoint para fazer de novo. Isso até contabilizar 20 e conseguir o troféu. Então se você não fizer isso, você vai ter que zerar mais vezes. Sendo que na melhor das hipóteses, você só vai querer zerar 2 vezes. Por mais que seja um jogo bom e tenha uma história boa, acho meio difícil alguém querer jogar mais de 2 vezes. Concluindo, se você for do tipo que só zerar o game é o suficiente, esse jogo será ótimo para você. Já se você gosta de platinar, aí sim vai passar raiva. Porque além dos troféus chatos de se fazer, como ter que repetir algo várias vezes, quando você for fazer o troféu de zerar em menos de 5 horas, onde você está naquela adrenalina toda, bora tenho que correr, a Trico vai empacar em alguns lugares te atrasando, fazendo com que tenha vontade de jogar o controle na TV. Então essa é a minha opinião sobre o jogo. Joga apenas para zerar e conhecer o jogo, que vai ser bom. Se quiser platinar, tenha certeza que você vai ter paciência, caso contrário nem jogue. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado a todos pela força que dão ao canal. Fiquem com Deus. Falou!